como artista, move-se da composição para a proposição de processos criativos, onde o som tem um papel central. Seu trabalho inclui outras linguagens artísticas, estratégias intertransmídia, partituras não convencionais, programação e eletrônica ao vivo, técnicas estendidas na voz e instrumentos, instalações sonoras, trilhas sonoras, improvisação, performance, como outros artistas. É professora adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia, desde 2015, onde atuou como pró-reitor da gestão acadêmica. Tem muito mais coisas aqui, né, Daniel? Sua experiência é encantadora, só de ler. E agora eu vou deixar vocês com o Daniel, que vai trazer aí vai dividir com a gente a sensibilidade do olhar, né? Obrigado, Alexandra. E, bom, obrigado a você, a Inês e a todos aqui no Movimento Docente, né, o Profcom, pelo convite. É muito bacana estar aqui, poder trocar também com a Universidade Federal do Estado de São Paulo, né? Uma universidade que eu admiro bastante, tem algumas colegas também queridas aí. E, bom, como a Alexandra já colocou, né, eu sou, além, né, hoje, como pesquisador, colaborador na Cátedra de Educação Básica, do Instituto de Estudos Avançados da USP, que é um instituto interdisciplinar, né, da USP. Pouca gente, às vezes as pessoas nunca ouviram falar dele, mas é um instituto muito bacana, com uma história muito legal, muitas pessoas interessantes passaram. E eu acabei de terminar, né, eu ainda não atualizei o Lattes, óbvio, por motivos óbvios, né, embora ele tenha voltado a funcionar ontem, se não me engano, né, mas eu acabei de terminar agora o pós-doutorado lá em educação. O meu orientador foi o professor Almar, que foi também o reitor da implantação da universidade onde eu trabalho, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, né? E por isso eu estou falando para vocês de Porto Seguro, onde fica o Centro de Formação em Artes e Comunicação. E aqui eu atuo principalmente no curso de Som, Imagem e Movimento, que é um curso de graduação interdisciplinar nessa área mesmo, né? De tudo que é som, audiovisual, performance, etc. E também bacharelado interdisciplinar em artes, na licenciatura interdisciplinar em artes, coisa assim. A minha atuação no campo interdisciplinar vem de uma vida toda, né? Eu fui aluno da UFRJ, uma grande parte, mas fiz o doutorado na Unirio e uma parte dele em Berlim, na Alemanha, na Universidade das Artes de Berlim, na UDK. E aí, para resumir, quando as pessoas perguntam onde você atua, né, eu digo assim, bom, eu atuo entre arte, educação, música e tecnologia, né, realmente de forma interdisciplinar. E no momento a gente está lá na cátedra pensando em protótipos curriculares, a gente tem chamado assim, para a formação de professores, né, para educação básica, e tem sido muito bacana esse estudo, foi aí que se concentrou o meu pós-doc, mas também numa cartografia de inovações na formação de professores no Brasil, que é coordenada pela professora Bernadette Gatti. Então, foi um pós-doc muito rico, e nesse movimento é que a Alexandra e a Inês me conheceram, e eu dei lá um mini curso que está disponível online, um pouco, né, mais resumidamente, que eu vou trazer para vocês hoje, vou falar um pouco mais das coisas, mas um mini curso que falou especialmente de um componente curricular dos cursos interdisciplinares de primeiro ciclo na UFSB. São cursos de graduação, esse bacharelado interdisciplinar em artes, a licenciatura interdisciplinar em artes, mas também, na verdade, para todos os cursos interdisciplinares de todas as áreas. A UFSB foi a primeira universidade brasileira que se implantou com uma base interdisciplinar, né? Então, a UFABC também é uma universidade de base interdisciplinar, mas mais voltada para ciência e tecnologia, para engenharias, né? E a UFSB abriu para todos os campos, né? Em todas as áreas de formação. E as áreas interdisciplinares são artes, ciências, humanidades e saúde, né? E aí a gente fez também, implantamos 5 licenciaturas interdisciplinares, incluindo matemática e computação, uma delas, artes e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. E esse movimento todo tem sido muito interessante, né, aqui para a região, formando pessoas que conseguem atuar de forma interdisciplinar na escola,
uma profundidade de conhecimento, né, não só naquilo que escolheram, né, percorrer como percurso de formação, nos cursos com um currículo aberto e flexível, vocês já vão entender melhor, um currículo sem pré-requisitos, né, para começar, e a universidade sem departamentos. Então, é isso. Eu estou vinculado ao Centro de Formação em Artes e Comunicação, mas, na verdade, atuo para toda a universidade, como quase todos os docentes, né, nessa universidade aqui, os e as docentes. Então, eu vou falar especificamente desse componente curricular, que foi o que o pessoal aqui me pediu, que se chama Experiências do Sensível. Esse componente ele faz parte da formação geral na universidade, e essa formação geral nos últimos anos sofreu algumas modificações. O que eu vou trazer para vocês é como ela estava na implantação dela. A formação geral é o primeiro ano de formação em graduação interdisciplinar, no primeiro ciclo, e é comum a qualquer estudante da universidade. Todo mundo que entra faz primeiro a formação geral, e, portanto, em turmas que reúnem estudantes de todas as áreas de conhecimento. Então, eu vou começar a minha apresentação, vou compartilhar com vocês, e aí eu até peço para vocês, porque como aqui no Google Meet, às vezes, né, eu não consigo compartilhar apenas uma janela, eu vou parar de ver vocês. Então, se alguém quiser interferir, pode abrir o microfone, eu não me incomodo não, eu sou desses professores que não me incomodo nem um pouco, né? Não tenho essa... eu prefiro que o que a gente faça seja mais um diálogo mesmo, né? Então, dentro desse tema, né, o olhar sensível, ser docente, a formação cultural, esse componente curricular, ele cai muito bem, né? E aí eu queria, na verdade, começar mostrando, então, como eu comecei a falar para vocês dessa formação geral, o que é o currículo dessa formação geral. Ele está aqui disposto, assim, nesse diagrama, com pentágonos, né? Justamente para simbolizar que ele não tem pré-requisitos. Então, o estudante pode escolher em quais componentes ele começa a sua formação geral e, ao longo de um ano, 900 horas, ele vai terminar essa formação geral. Como vocês veem, ela está dividida em blocos temáticos, estão aqui, né, por cores, e ela tem toda uma parte dessas culturas complementares. Vocês veem o meu mouse também? Sim? E essas culturas complementares, elas, na verdade, são escolhas que o estudante faz para poder ainda ter contato com outras áreas, né? Então, se ele está, por exemplo, em artes, ele vai fazer as culturas complementares em ciências e humanidades, né? Se ele estiver em ciências, ele vai fazer em artes e humanidades, incluindo a saúde nas ciências, né? E, como vocês veem, todo um campo ligado à oficina, à língua, né? Deixa eu começar por isso, então. Todo um campo ligado às habilidades de língua, né, e que leva os estudantes a terem um domínio, uma compreensão maior do papel da língua na sociedade, né, no território, na sua atuação, e também em contato com uma língua estrangeira, que no caso aqui é a língua inglesa, mas poderia ser qualquer uma delas, né, e sempre com uma visão crítica dessa formação. Um outro campo que é muito interessante, que tem também uma inspiração em outros níveis de educação, é começar a conhecer a sua própria formação pelo lugar onde você está. Então, esse bloco temático discute a universidade em si. A universidade é a sociedade, a universidade no contexto planetário, né, de sustentabilidade, desenvolvimento, no contexto regional, local, nacional. Uma outra área de conhecimento também, um outro bloco temático que um outro bloco temático é trabalhado é o bloco temático de matemática e computação, né? E aqui eu não sei, eu já não vou conseguir mostrar para vocês, mas esse componente chama-se Perspectivas Matemáticas e Computacionais ele é oferecido nas 5 áreas de conhecimento, incluindo a educação. Então, perspectivas matemáticas e computacionais em artes, em ciências, em humanidades, em saúde e em educação, que são especialmente nas licenciaturas. Há um outro componente curricular, que é o campo das saberes e práticas. Então, campo das artes, saberes e práticas, campo da saúde, saberes e práticas, campo da educação, saberes e práticas. É um componente propedêutico para cada área de conhecimento, que faz que o estudante, nesse primeiro ano, conheça melhor também a área de conhecimento a qual ele vai se dedicar, né? Como eu falei antes, tem todas essas culturas complementares, né, onde o estudante se conecta com as outras áreas de conhecimento através dos componentes que ele escolhe livremente. E esse componente do qual a gente vai falar hoje, que é o Experiências do Sensível. É uma inovação curricular que a UFCB traz, né? E
esse componente, a gente vai falar mais sobre ele, né? Mas ele é, vamos dizer assim, o cerne da prática, do pensamento interdisciplinar nesse primeiro ano de formação, que prepara os estudantes para entenderem também como vão trabalhar com a interdisciplinaridade na sua própria formação. No caso de alguém que faz a licenciatura, além da formação geral, que está aqui, né, ele vai fazer todos esses campos, são mais rosa, né, todos esses componentes da área da educação, que aí não vão estar no primeiro ano só, eles vão estar como estágio supervisionado, por exemplo, ao longo de toda a formação. Mas isso aqui compõe algo que também é comum a todas as licenciaturas na UFSB. Né? E aqui, como eu falei antes, vocês podem ver que a oferta desses componentes que eu falei antes, né, campo da educação, ou campo da alguma coisa, saberes e práticas, perspectivas matemáticas computacionais em, assim como oficina de língua portuguesa em, é dada nessas 5 áreas. Né? E as culturas complementares são entendidas como essas 3 aqui. Então, se eu estiver nas humanas, eu vou fazer culturas complementares em ciências e artes. Isso implica também que alguém que entra na UFSB no primeiro ano não precisa escolher seu curso. Né? Pode fazer a formação geral toda e ir tateando para onde vai. Né? E isso acontece efetivamente com muita gente. Né? Então, novamente, só para dizer para vocês, isso está planificado assim porque não há de fato nenhum pré-requisito. Então, é possível começar por onde, né, pelos componentes que estão sendo ofertados e, obviamente, a universidade se planeja, a gestão acadêmica se planeja para poder ofertar todos os componentes necessários, né, à formação geral até que o estudante tenha completado um ano. Bom, mas para falar um pouco mais sobre o que isso representa em termos de formação e a gente entender também o lugar da experiência do sensível, eu queria começar a falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade. Né? E para a gente entender o que isso tudo significa, vale um pouco essa história. Assim, é só uma paródia, uma paródia, na verdade, de uma história do Gregory Bateson. Para quem não conhece, Bateson foi um dos pais, uma das pessoas que iniciou o pensamento sistêmico. Né? O pensamento sistêmico deu origem ao que hoje a gente chama dos estudos da complexidade. E ele contava essa história, né, que uma pessoa perguntou ao computador: as máquinas digitais, essas calculadoras potentes como você, computador, serão capazes um dia de pensar como os humanos? O computador ficou, né, com suas redes neuronais para lá e para cá durante quase um dia e de repente respondeu assim: isso me lembra uma história. E aí o Bateson chama atenção nessa pequena piada, né, para o fato de que a conclusão do computador, na verdade, é aquilo que o difere dos humanos. Nós contamos histórias. E as histórias são sempre uma conexão daquilo que é relevante para quem a conta. Portanto, quando a gente se pergunta pela interdisciplinaridade, pela formação, pelo que a gente quer numa formação, é essa a pergunta. O que é relevante para a história do conhecimento? Ao montar um currículo, é essa a pergunta. O que é relevante para a história do conhecimento na perspectiva dessa formação que a gente quer oferecer? Bom, aí eu só queria lembrar para vocês que é interessante a palavra computador, né? Porque o computador ele não passa realmente de uma calculadora. Em alemão, a palavra, inclusive, é a mesma. Né? Rechner, em alemão, é tanto calculadora quanto uma CPU, um computador em si. Né? Os computadores são calculadoras, eles fazem cálculos só que de forma muito rápida, como, né, vocês devem saber, usando código binário, e fazem isso numa velocidade espantosa e, portanto, emulam a inteligência. Mas não são inteligentes em si. Meu pai, que trabalhou a vida toda com computadores, ele era da Varig, da antiga Companhia Aérea Brasileira, né? Dizia que os computadores são burros, eles só fazem o que você mandar eles fazerem. Né? Então é interessante, mas o que eu quero destacar aqui para vocês é essa questão de que a gente conta histórias. Né? Um currículo, portanto, ele reconta uma história do conhecimento. E aqui é importante chamar a atenção que a experiência do sensível não é uma disciplina, ele é um componente curricular. Ou seja, ele é parte de um currículo. O nome já diz, é componente do currículo. A diferença entre disciplina e componente curricular muitas vezes não está muito clara para as pessoas. Né? Mas as disciplinas, historicamente, elas têm essa tendência a se fecharem em si mesmas, a se tornarem algo que, quanto mais fechado, quanto mais concentrado, mais potente. Né? Essa tendência a fechar em si mesmo é diferente do componente curricular. O componente tenta o tempo todo se interligar, fazer conexões. Né? Bom,
Eu vou passar um pouco mais rápido e lembrar um grande pensador brasileiro, o professor Hilton Japiaçu, que fez o seu doutorado na França, né, e exatamente termina o seu doutorado em 73 e publica a sua tese como um livro chamado Interdisciplinaridade e Patologia do Saber. Esse livro é seminal para a interdisciplinaridade, e eu relendo ele até para preparar esse curso mesmo agora também, mas o outro curso dado na cátedra, percebi que a atualidade dele, 50 anos depois, é ainda impressionante, né? Quase 50 anos depois, se a gente levar em conta que ele terminou a tese em 73. Né? Mas ele diz isso, que todo mundo parece estar de acordo em reconhecer que o valor do esforço de ultrapassagem da dissociação entre o domínio do pensamento teórico e da ação informada, empreendido pelas pesquisas interdisciplinares, que não somente postulam um ensino coordenado e integrado das ciências, mas respondem às exigências da ação. Todo mundo acha isso muito importante. Né? Mas se analisarmos mais detidamente o fenômeno da interdisciplinarização, veremos que essa exigência, longe de constituir real progresso do conhecimento, revela mais o sintoma da situação patológica em que o conhecimento se encontra hoje. Ou seja, para ele, a interdisciplinaridade revela aquilo que a gente trouxe de dissociação do conhecimento, de patológico na cognição, que é separar as coisas em disciplinas sem se dar conta que, na verdade, na origem, tudo é interdisciplinar. Vou falar um pouco mais sobre isso. Uma outra pensadora portuguesa, a professora Olga Pombo, ela traz algumas observações que são interessantes e faz essa observação sobre a figura que está aqui do lado, que é a enciclopédia de Diderot e d'Alembert, uma das primeiras enciclopédias, né, desses dois franceses. E ela diz que nessa enciclopédia eles partem já para uma estrutura em árvore, em matrizes, né? Ou, perdão, eles partem para uma estrutura em matrizes, né? Saindo da ramificação do conhecimento. Eu tenho as ciências, aí eu tenho as ciências né? Eu vou para a biologia, vou para a química, vou para a física, e da física eu vou para outra ramificação, e outra ramificação, e sempre ramificando mais. Né? Eles fazem uma estrutura em tabela, em matriz. Né? E hoje a gente caminha para uma estrutura em rede, ou rizoma. Né? E aí eu não sei se vai dar tempo de falar mais sobre rede e rizoma, né? Mas provavelmente vai dar um pouquinho. Mas é interessante que para separar na enciclopédia, eles começam pelo conhecimento, pela compreensão, e vão para memória, razão e imaginação. E aí, dentro da imaginação, tem a poesia. Dentro da razão, tem a filosofia. E dentro da memória, tem a história. E daí eles começam a abrir tabelas para outras áreas de conhecimento. Ainda é ramificado, como a gente vê, né? Mas já parte de uma outra visão. Na visão da rede, ou do rizoma, não há nem necessidade dessa abertura em matrizes ou ramificações, porque numa rede, num rizoma, qualquer ponto dela pode ser o centro. E esses centros podem ser vários ao mesmo tempo, eles podem mudar. Num rizoma não há um começo ou um fim. Tudo pode ser começo ou fim. Ou, na verdade, nada é começo ou fim. Tudo é meio. Tudo está no meio, entre um começo e um fim. Bom, ela ainda chama a atenção para que o interdisciplinar não é aquilo que meramente junta as pessoas, ou junta as disciplinas. Né? Eu vou mostrar isso um pouco mais também. Mas é aquilo que faz com que elas trabalhem conectadas e, portanto, se interinfluenciem. Né? E é isso que a gente vai procurar nesse componente de experiência do sensível. Uma outra pergunta que as pessoas fazem muito, e não só ela, como muitos pesquisadores também respondem essa pergunta, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar de forma interdisciplinar, desaparecem as disciplinas? Não. O interdisciplinar não faz desaparecer as disciplinas. Como Hilton Japiaçu chama a atenção, disciplinas são uma patologia do que a gente poderia, né, chamar de uma patologia do saber. O que o interdisciplinar faz é que ele evidencia a interdependência entre elas. Bom, outros pontos que é interessante a gente entender é que em 1968, né, esse ano que muitos dizem que não acabou, né, interdisciplinaridade era uma palavra de ordem estudantil. Os estudantes gritavam na rua que o que eles queriam na universidade era interdisciplinaridade, não disciplinarização. Vejam bem, as pessoas saíam na rua gritando interdisciplinar, interdisciplinar, assim, que coisa, né?
E aí a gente vê essa afirmação de que quando o conhecimento se transforma, a escola acompanha, né, ou a universidade vista como uma escola, porque de fato ela é, né, acompanha, é verdade, mas também não. As escolas, né, ou as universidades, principalmente a escola básica, é das instituições na nossa sociedade que mais tempo leva para mudar. Bom, então eu não vou falar tanto do que está aqui depois, mas vocês vão receber essa apresentação também, mas queria chamar a atenção para essas algumas características aqui, né? Para que haja um equilíbrio entre aquilo que a gente chama de disciplinar e interdisciplinar, é necessário que haja vontade docente, né? Uma curiosidade, uma prontidão para entrar nessa aventura do conhecimento que interliga as coisas. Uma prontidão para o diálogo. E nesse sentido, o professor Nomar, que hoje é o catedrático lá na cátedra, ele tem um rol de textos sobre transdisciplinar, né? Ele diz que o transdisciplinar, e a gente já vai ver melhor porque o que é transdisciplinar, né? Ele depende de pessoas anfíbias, pessoas que conseguem passar de um meio para o outro, né? Que conseguem dialogar entre áreas de conhecimento, entre disciplinas, e conseguem fazer essa tradução de diferentes culturas acadêmicas, né? E aí uma outra coisa que é interessante a gente observar é que a gente fica pensando muito nisso, né? Em como a gente vai organizar o ensino. Mas para alguém como Maturana, por exemplo, o ensino é totalmente impossível, quase, né? Se a gente lê o que Maturana escreve, entende bem, diz assim, ensinar é impossível. No entanto, aprender é inevitável. Todo ser vivo precisa aprender a todo tempo. Eu mesmo estou aprendendo agora como falar com vocês nesse momento, né? Até sem ver vocês, né, na tela, mas... Bom, então, só para a gente entender um pouco melhor qual seria a diferença entre essas coisas, né? O metadisciplinar, o multidisciplinar, o pluridisciplinar, o inter e o transdisciplinar. No metadisciplinar, há algum conhecimento que, ao mesmo tempo, está sendo usado por várias disciplinas, né? E, portanto, está num nível, a gente poderia dizer assim, diferente delas, não precisa ser acima ou abaixo, mas diferente delas e toca a elas todas. Mas não necessariamente há uma interação entre as disciplinas. Apenas esse conhecimento diz respeito a todas elas. No multidisciplinar, várias disciplinas se lançam sobre um objeto de conhecimento. Então, eu tenho professor de física, professor de história, professor de música, trabalhando com o mesmo conhecimento, a partir de algum objeto de conhecimento, mas não necessariamente vai haver diálogo entre música, história e física. Mas vai haver os três olhares diferentes sobre aquele objeto de conhecimento. No pluridisciplinar, além disso, há sim um diálogo entre as disciplinas. Elas dialogam entre si. E qual a diferença desse pluri para o interdisciplinar? É que no interdisciplinar emerge algo que é meta, ou seja, algo que diz respeito a todas essas disciplinas e a nenhuma delas ao mesmo tempo, mas que as interliga de alguma forma. Então, no pluridisciplinar, há uma interação entre as disciplinas, mas elas ainda estão focadas no objeto. No interdisciplinar, há uma interconexão e uma interinfluência. E, nesse caso, conceitos, métodos, práticas, né, se interinfluenciam. Alguma coisa da forma de olhar para o objeto da música influencia a física e a história, de maneira que algo muda na abordagem da história e da física a partir desse trabalho conjunto. Já no transdisciplinar, acontece isso tudo. Só que aquilo que a gente está lidando é maior até do que as próprias disciplinas que estão ali olhando para aquele objeto. É um conhecimento que pertence a todas as disciplinas e a várias outras, mas ao mesmo tempo a nenhuma delas. E aí as pessoas pensam, nossa, esse nível é muito difícil de atingir, né? Não, é algo muito mais comum do que a gente pensa, né? Por exemplo, e aí só para dar um exemplo muito básico, assim, né? O pensamento em matrizes, que a gente falou agora há pouco ali na enciclopédia, em tabelas, né? Matriz, aquilo que eu tenho dados de um determinado tipo em colunas, dados de um outro determinado tipo em linhas, e eu bato os dois. Isso é uma matriz. Esse conhecimento é transdisciplinar. Qual disciplina ele pertence? Os matemáticos vão logo dizer assim, não é só a matemática que pertence. Não pertence à matemática, ele está em todas. Isso é transdisciplinar. Pertence a muitas, todas as disciplinas ao mesmo tempo, e a nenhuma delas em específico.
Claro que o conhecimento transdisciplinar pode ser tão profundo que já não é possível descrever ele dessa forma tão simples quanto matrizes, né? Mas é esse o movimento do transdisciplinar. Bom, eu vou pular um pouquinho e vou direto para isso aqui. Problemas concretos, aqueles com os quais a gente se depara na realidade, eles são interdisciplinares. E é isso que o Japiaçu tentava chamar a atenção para a gente, né? Tentava chamar a nossa atenção. Quando eu vejo um problema concreto, ele não precisa, ou melhor, ele não pode ser dividido em disciplinas a priori. E para trabalhar de forma interdisciplinar, é assim que a gente deve fazer. Não dividir as coisas em disciplinas a priori. Vamos dar um exemplo, né, concreto. Pandemia. É um problema de qual disciplina a pandemia? Se ela toca o lado econômico, político, diplomático, mas também da ciência, e várias ciências diferentes, da imunologia, a saúde coletiva. Se eu pego o problema da pandemia e olho ele como um todo, eu não preciso dividi-lo em disciplinas. E essa é a abordagem interdisciplinar. Não dividir os problemas em disciplinas a priori. A partir desse movimento, e a gente vai ver agora como se dá nesse componente, experiência do sensível, é possível começar já com uma abordagem interdisciplinar. Deixa eu só voltar aqui a tela com vocês, antes de falar da experiência do sensível, para checar quanto tempo eu tenho. Quanto tempo ainda, Inês? Está fechado seu microfone. Tem uns 50 minutos. Pronto, então tá ótimo. Bom, então vou voltar àquela apresentação e depois vou passar ao plano de ensino-aprendizagem desse componente, para a gente ver ponto a ponto como ele se dá, numa ordem possível, tá? A ordem que eu vou mostrar, eu já vou explicar como ele funciona, não é uma ordem dada a priori. Qualquer pessoa que esteja trabalhando com esse componente pode mudar essa ordem, né? Mas vamos voltar aqui para o que eu estava falando sobre a interdisciplinaridade. Bom, então, em experiências do sensível, obrigado, ele está me avisando que eu estou apresentando para vocês. Em experiências do sensível, o que vai acontecer? Vou colocar para cada estudante, né, e para um grupo de estudantes, um problema concreto. E no momento que esse problema concreto é colocado, ele é instigado a ser pesquisado, experimentado de alguma forma, o que emerge desse desafio, né, é uma abordagem interdisciplinar, não necessariamente dividida em disciplinas. A gente chama cada experimento desses de um dispositivo. E aí, para quem conhece um pouco de onde vem essa palavra, já pode entender que há uma inspiração em Flusser, em Deleuze-Guattari, e principalmente em Rancière. Então, a ementa do componente é simplesmente essa: discussão, análise, comparação e construção de experiências sensíveis destinadas a provocar e instigar a curiosidade, e essa palavra é muito importante, e a construção de saberes de maneira interdisciplinar. A relação com o território é o tema que perpassa as experiências do sensível e potencializa as subjetividades. Por que a curiosidade é tão importante? Quando eu estava trazendo antes para vocês que, para Maturana e Varela, por exemplo, o ensino é completamente dispensável, mas a aprendizagem é inevitável. É isso que o pensamento complexo traz no campo, né, mais voltado para a vida, né? Dizer assim, todo ser vivo é curioso. Uma planta se entende no seu ambiente e consegue crescer porque é curiosa. Onde está a luz? Onde tem mais água? Onde estão os nutrientes? Claro que eu estou fazendo a pergunta a partir do meu cérebro humano. A planta não se faz essas perguntas dessa maneira. Mas, de alguma forma, ela percebe e sabe para onde ela vai crescer. A mesma coisa a gente vê nos nossos bebês, né? Como se dá o desenvolvimento infantil sem curiosidade? Toda a aprendizagem está baseada na curiosidade. Então, o que a gente faz no componente é simplesmente ativar a curiosidade, que é uma habilidade que está presente em qualquer um de nós, né? Mas a gente ativa essa curiosidade com a opção política por estar calcado no território. Então, as perguntas vêm do território.
E a partir daí a gente chega a esse objetivo geral, que é constituir um espaço de experimentação desse sensível, mas como caminho para o conhecimento e para como se relacionar com ele, né? Então, vocês podem ver aqui os objetivos específicos, né? E um deles, e está ali o último também, é territorializar-se na própria universidade. Né? Compreender o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou fazer isso de aprender de forma interdisciplinar. Bom, permitir a reconexão de elementos separados pela visão tradicional da ciência, compreender a experiência sensível como um desencadeador de ações, mas não só estéticas, também científicas e humanísticas. Porque o sensível tem sempre essa conexão, né? Ah, eu vou contar uma historinha aqui como professor de música, né? Eu lembro de um dos primeiros, começando minha carreira em 93, né? Eu dei aula por mais de 20 anos no colégio de aplicação da UFRJ. E um dos primeiros conselhos de classe, no final do primeiro ano letivo, eu abri o meu diário de classe e trouxe as notas dos estudantes, né? A professora que estava do meu lado, das séries iniciais, ela virou para mim e perguntou assim, mas eu não entendo como vocês em música dão nota, porque música é uma coisa tão sensível. Aí eu, né, tirei a paciência, né, peguei o saco de paciência todo e falei assim, sim, é uma experiência sensível, como a ciência também é uma experiência sensível, como, né, entender como funcionam as palavras e a nossa língua também é uma experiência sensível. Mas em música eu consigo dar notas porque eu tenho esses objetivos de aprendizagem. Fui olhando para ela, por exemplo, manter uma pulsação, entender o que é tempo dividido em pulsações, subdividir as pulsações, compreender a diferença entre sons, vários, reconhecer timbres de instrumentos, ter conhecimento de um determinado repertório, né? A arte não é só sensível. A arte é muito mais do que apenas sensível. A diferença, por exemplo, está muito mais, como eu estava falando antes, nos métodos, na forma de abordar o conhecimento. Então, para a arte, é fundamental abordar o conhecimento através do sensível. Mas não é só sensível. Da mesma forma, as ciências não são só dados concretos e lidar com dados mensuráveis. É necessário uma certa sensibilidade, até para entender o que é mensurável e o que não é. Como alguém chega a uma conclusão, vamos dizer assim, uma criação científica, olha a palavra que eu usei, né? Criação científica, sem sensibilidade, sem criatividade. Será que era possível Einstein ter imaginado como a luz se viajava através do universo? E a partir dessa conclusão entender que espaço e tempo não são duas, mas uma única dimensão? Se ele não tivesse usado a criatividade? Quando você imagina que ele percebe que a luz viaja pelo universo a uma certa velocidade, mas ela também, portanto, precisa percorrer caminhos que são distorcidos pelas distorções do espaço e do tempo, você começa a perceber, uau, como é que o cara imaginou isso sem criatividade? Sem uma certa sensibilidade para ver as coisas. Quem conhece Einstein sabe que ele estava o tempo todo envolvido com isso, era um grande músico também, né? Tocava muito bem, inclusive. Bom, o componente procura também desenvolver essa sensibilidade em vários outros campos, as formas, símbolos, a vivência do território, a história, né? E vocês já vão ver melhor como. E procura construir esse ambiente, né, em que não só a sensibilidade está presente, mas também a ética, a colaboração, a solidariedade, a cooperação, tudo aquilo que vai ser necessário para que a gente, na vida universitária, consiga desenvolver um trabalho solidário, cooperativo e, ao mesmo tempo, não excludente, né? Sem pensar que, eu estou nas artes, então não quero saber de nenhuma outra área de conhecimento. Ao contrário, vamos interconectar, né, o tempo todo. Eu pegando aqui as palavras de um colega de UFSB, né? Esse artigo dele ainda não foi publicado, mas assim que for, eu compartilho com vocês também. Ele está em francês, o artigo, ele trouxe para a gente, o Augustin é um professor de artes aqui da UFSB, que é francês, né? E ele fez uma tradução do próprio artigo. Mas ele diz isso, essa experiência do sensível propõe uma abordagem que inverte as relações estabelecidas entre os saberes e os sujeitos no mundo acadêmico. Ao invés de fomentar ou até exigir, como a educação tradicional faz, uma separação com as tradições e saberes de origem de cada estudante, se propiciam experiências onde os percursos de vida e de formação, os afetos que constituem a parte sensível do saber de cada um, de cada uma, possam confluir e serem olhados pelo profundo valor que têm. Então, a gente parte dessa realidade, de quem está na sala de aula, e propõe, então, esses dispositivos. Vamos lá, mostrar agora algumas coisas mais rápidas aqui, depois vocês podem
né? Eu vou mandar a apresentação para vocês, aí vocês vão poder ver a bibliografia toda, a gente vai olhar já já também no plano de ensino-aprendizagem, né? Mas como eu falei para vocês, Rancière é um dos autores que mais inspira esse componente, né? Tanto com esse livro A Partilha do Sensível, quanto com O Mestre Ignorante. Quem não conhece, vale muito a pena a leitura. Didi Huberman é outro, né? E aí não só Sobrevivência dos Vagalumes, vários outros livros dele. Agamben, né? Com toda a reconstrução, né? Sobre história, sobre o que vivemos hoje, sobre o que é contemporâneo. O César Guimarães, que é um professor, né, brasileiro, com toda a sua construção em torno do sensível, do comunicacional, do cinema, de várias outras coisas, né? Bom, e aí, só para vocês entenderem, estou eu aí com a minha turma, e aqui a gente está fazendo um dos dispositivos que vocês vão ver já, que é o das folhas, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês agora, por exemplo. Essa aluna que está aqui, que não aparece muito bem, acabou de se formar em medicina essa semana. Essa aluna acabou de se formar em direito, mas estavam todos nos seus bacharelados. Portanto, ela em bacharelado interdisciplinar em saúde, ela em bacharelado interdisciplinar em humanidades, ele em bacharelado interdisciplinar em ciências, ainda está cursando engenharia. Esse rapaz, um cozinheiro, doceiro, muito famoso na cidade de Itabuna, onde fica o campus esse campus onde eu estava dando aula, né? E estava fazendo bacharelado interdisciplinar em artes, para entender a sua culinária nessa perspectiva, né? Bom, aqui foi o último dia de aula, onde a turminha me fez uma surpresa, vendaram meus olhos, que eu fiz tantos dispositivos com eles, e eles resolveram fazer comigo, né? Me levaram para a beira do lago que tem no campus, e tinha um lanche incrível, né? Ainda ganhei vários presentes e tal, mas vocês conhecerem um pouco as carinhas de quem estava comigo. Muitos dessas e desses estudantes muitos, quando eu digo, é um dado concreto na UFSB, pelo menos até 2018, 80% dos estudantes na universidade e das estudantes eram os primeiros na família a chegarem ao ensino superior. Essa era a característica dessa universidade, que ainda se mantém, apesar de tudo que está acontecendo no país, que talvez venha a mudar, né, um pouco esse perfil, mas uma universidade que está entre as mais jovens no país, até 2020 ainda era a universidade mais jovem entre as federais, e que tinha justamente essa abordagem de uma mais forte inclusão, né? Com 85% de cotas, com uma rede de colégios universitários espalhados em pequenos municípios da região, e a possibilidade, então, de que os estudantes, sem sair da sua família, começassem a fazer toda a formação geral na cidade onde moram, né? Então, sem grandes custos para a família, os estudantes podiam chegar ao ensino superior, né? Isso é muito importante para o nosso país. E, ao mesmo tempo, essas pessoas, deixa eu dar um exemplo aqui na turma, como, por exemplo, daqui a pouco eu lembro o nome dela, mas que está hoje atuando como professora, ela também como professoras em escolas da rede pública, né, de onde vivem, com formação interdisciplinar, né, e sendo capazes, todos os nossos estudantes que terminaram licenciaturas e estão atuando em escolas, têm sido capazes de trazer um cotidiano diferente para as escolas onde trabalham. Isso é muito importante para a gente. Da mesma forma, como eu contei antes, né, a aluna que terminou medicina, e está aqui, né, ela também, né, obviamente, vai ser uma médica, vamos dizer assim, com uma outra visão do que pode ser a medicina. Bom, eu acho que agora eu vou trazer vocês também um pouco para perto de mim, se vocês me derem só um momentinho. Deixa eu mudar aqui o layout e poder ver vocês um pouco. É interessante isso da gente compartilhar, né, a tela inteira, tudo aqui, todo mundo vê o que eu estou vendo. Mas agora eu posso ver, pelo menos quem está com a câmera aberta. O que eu quero trazer aqui, né? O plano de ensino-aprendizagem do componente curricular, ele é muito simples em si, né? E traz esses dispositivos, e aqui eles vão estar numa ordem, né? A ementa, de novo, vocês já viram antes, a bibliografia. E aqui há um artigo novo, que não estava naquela outra bibliografia, que faz parte de um livro que foi lançado por muitos de nós, um livro de
300 e tantas páginas, com muitos capítulos sobre a UFSB, que está disponível no site da EDUFBA, vocês podem baixar, tem muitas coisas interessantes nesse livro. Um dos capítulos é sobre a experiência do sensível, justamente pelo o Augustin e a Valéria Janella, que são dois professores da universidade. Né? Aqui estão os objetivos novamente. Então, os métodos e estratégias são simples, como eu estou falando para vocês. Né? Proposição de dispositivos, uma abordagem problematizadora e questionadora a partir desses dispositivos, atividades individuais, mas também coletivas, né, de sistematização do conhecimento adquirido através desses dispositivos. No caso da atividade individual, é um diário de bordo, que pode ser feito através de um blog, né? E a gente o tempo todo lança mão do planejamento participativo, do planejamento coletivo, de procura dispositivos não só reelaborar os que estão sendo trazidos pelo docente, mas como também que os próprios estudantes elaborem, né, vocês vão ver no planejamento. A avaliação em si também é algo muito simples e não é o foco, né, da disciplina. A gente não tem foco em dar nota para a experiência do sensível, mas a avaliação está presença, engajamento, em uma autoavaliação de como o estudante se fez, de fazer isso de forma sistemática e bem responsável, né? Não é só assim, eu achei legal, não. Assim, realmente ter critérios para falar da sua própria participação, o diário de bordo de cada estudante e essa proposta coletiva de um dispositivo que os próprios estudantes criaram, são os pontos, né, onde a gente vai avaliar. A UFSB, ela trabalha por quadrimestres, mas é óbvio que o componente pode ser aplicado em semestres também. Então, a gente tem 3 quadrimestres no ano, são 3 períodos letivos por ano. Cada um deles com 14 semanas e 15 dias de intervalo entre os quadrimestres. E a gente trabalha no Experiência do Sensível em equipes de docentes. Então, geralmente, tem acontecido, a universidade desde o golpe de 2016 não conseguiu fazer concursos para ter todo o seu corpo docente que estava planejado para ela. O último concurso foi no final de 2017, mas depois não havia mais como abrir outras vagas, né? Então, a gente não tem tido, vamos dizer, mais de um, no máximo 2, às vezes 3 docentes atuando com a mesma turma. Mas forma-se equipe docente entre turmas e entre campi, né? Então, no campus de Itabuna, no campus de Porto Seguro, no campus de Teixeira de Freitas, que são os 3 campos, mais os colégios universitários, que hoje já são 11, né? Eram 8, tem 11 colégios universitários. Se você tem experiência do sensível acontecendo em cada lugar desses, aí todos os docentes formam uma equipe. E essa equipe, então, trabalha junto, planeja junto. O interessante dizer para vocês, assim, eu participei, quando cheguei na universidade, da equipe docente que fez o primeiro planejamento de experiência do sensível. Como que eu vou mostrar para vocês agora, um pouco diferente, obviamente, mas eu não tive a chance de pegar uma turma, de atuar como docente na turma. Eu só fui atuar como docente em 2018. E todos os colegas, as colegas que tinham atuado nesse componente, diziam que ele efetivamente provocava uma mudança, não só, né, nos estudantes, como nelas próprias, né, colegas docentes. E eu só fui experimentar isso em 2018, com essa turma que eu mostrei na foto. Mas foi tão forte, tão forte. E eu tenho, desde o colégio de aplicação, que eu entrei no colégio de aplicação em 93, né, eu tenho trabalhado sempre de uma forma com planejamento participativo, com projetos, com coisas desse tipo, né? Mas esse componente provocou uma mudança na minha própria vivência como docente na universidade. Foi muito impressionante o que ele fez comigo, né? De entender o que é uma construção coletiva de conhecimento, assim, de forma interdisciplinar, muito, mas muito potente. Bom, eu vou mostrar cada dispositivo, vou falar um pouquinho deles, vou parar o compartilhamento de vez em quando, tá? E quem quiser pode abrir o microfone e fazer perguntas, viu, gente? Por favor, totalmente, né? Obviamente, no primeiro encontro, a gente faz uma apresentação, né, desse componente, o que vai acontecer, e é muito curioso, porque os estudantes nunca viram nada parecido, em geral, né? Talvez a partir de outras pessoas, outras universidades também utilizarem algo parecido, né? Mas a princípio ninguém sabe muito bem o que é isso. Então, eles ficam muito curiosos para acontecer na semana que vem, na semana seguinte, e aí a gente pede a eles essa atividade extraclasse. E recolham uma amostra de terra de um local que seja pessoalmente importante para eles. O que digam num pequeno texto ou um vídeo gravado no celular, de alguma forma, o que essa terra significa, né? E
num segundo parágrafo, num segundo texto, um outro vídeo, uma parte do vídeo, descrever um evento do qual essa terra foi testemunha. Então, no segundo encontro, se você escolher usar esse como primeiro dispositivo, vocês vão ver que todos os dispositivos podem ser interligados, intercambiados, né? A gente pega essas terras e começa a fazer várias atividades. Mas a primeira coisa é eles apresentarem esses relatos. O que essa terra testemunhou, o que ela significa para mim. Então, imagine, eu estou em Itabuna, perto de Ilhéus, a região do Cacau, onde toda a escravatura teve uma força muito grande, onde vários povos indígenas sofreram ataques e sofrem até hoje fortíssimos, onde a resistência dos Tupinambá, dos Pataxó-Rarrãe é enorme, onde, como é a característica desse estado, muito, como eu gosto, assim, falo várias vezes com meus estudantes, né, um estado muito chibatado na nossa história, que é a Bahia, né, a característica de violência, de grande diferença socioeconômica, né, muitas famílias passando por muitas dificuldades, né, isso tudo vem à tona. Então, tem um estudante que diz, por exemplo, essa terra é da favela onde eu moro, onde aconteceu uma chacina e morreu meu primo. Essa terra é a terra da minha terra indígena, onde eu não moro mais, mas onde meus avós moraram. E onde eles foram, os, né, parentes foram sacrificados pelas lutas com, aí você espera que ele diga, né, os brancos não, com a polícia. Essa terra é a terra do campo, onde eu jogo bola com meus amigos, onde as coisas, tudo vem. E a partir desse momento a terra ganha outro significado. Ela não é só terra, que eu poderia analisar geologicamente, cientificamente, ela é história. História real que está nos corpos daquelas pessoas. Quando isso vem, né, talvez esteja passando com vocês, isso já é emocionante. Né? Mas aí a gente começa a entender, então, terra, esse nome que a gente dá para o planeta. O que isso significa realmente para a nossa vida? Aí começa a vir uma discussão que, na minha experiência, a gente interrompe para fazer outras coisas. A gente põe as terras em cima da mesa e começa a ver qual a característica delas. Faz, por exemplo, uma escala de cores. A terra mais escura para a terra mais clara, a terra mais amarela para a terra mais vermelha, a terra mais marrom, quais os tipos, que tons de cor eu tenho. E agora, a granulação delas, o cheiro, como é a textura, o que acontece aqui. Os estudantes começam a ficar curiosos, mas o que aconteceu mesmo lá no seu bairro? Mas por que essa tem um grão maior, essa tem um grão menor? Qual é o componente preto dessa terra? Pronto. Daí já surge a interdisciplinaridade, entende? Não há necessidade de eu dividir em disciplinas. Pela curiosidade do grupo, as coisas começam a ser estudadas e eu posso, nesse momento, arranjar a turma, arrumar ela para... Então, vai pesquisar o que tem de preto nessa terra. Por que ela tem mais preto que as outras? Né? O que é essa história que aconteceu naquele local? E aí a turma já começa a se interessar por diferentes problemas. Né? E você pode fazer várias outras atividades em torno da Terra, mas que estão descritas aqui. Né? E isso toma uma aula de 4 horas inteira, né? Mas pode se estender por várias. E tem consequências nas outras semanas. Mas a gente já pede uma segunda atividade, um segundo dispositivo, que no caso desse planejamento foi o dispositivo dos sons. Então, para a próxima semana, vocês vão escutar uma paisagem sonora. E aí vem o conceito. O que é uma paisagem sonora? Opa, paisagem não é só da vista? Não. Toda vez que eu olho para alguma vista, tem uma paisagem de sons chegando a mim. A paisagem sonora é um conceito da educação musical, da música, de quem lida com som, corriqueiro hoje, mas que surge lá pelos anos 80, final dos anos 70, talvez. Final dos anos 60, com Murray Schafer na Inglaterra, que cunha essa palavra, soundscape, paisagem sonora. Se a gente pensar bem, a gente poderia dizer, porque a gente tem essa predominância do olhar, 70% da nossa percepção é dominada pela visão, né? A gente diria assim, uma paisagem sonora vai sempre pertencer a uma paisagem visual. Não pode ser o contrário. Toda paisagem sonora tem também uma paisagem visual. Por que pode ser o contrário? Porque elas não são duas coisas, elas são uma coisa só. História, como vocês sabem, também é uma coisa só nessa paisagem. Também não está dividida. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, faz parte da história que aquele lugar conta.
Bom, eles vão fazer um diário sonoro, vão ouvir o seu dia, ouvir os sons, descrever, gravar, anotar, desenhar, né? E a partir disso, no próximo encontro, a gente vai discutir o que acontece com essa paisagem sonora, vamos falar de política do som, vamos falar da escuta, o que significa escutar de fato, como é que eu foco a escuta em sons graves, agudos, médios, que tipo de som está acontecendo. E aí, geralmente, eu, como né, que venho da música, jogo para eles umas perguntas assim como, sim, e nessa nossa sociedade, quem faz o som mais forte, mais alto? E aí, eu como recebi um mês e pouco atrás, um estudante falou para mim, professor, eu nunca esqueço dessa pergunta. Ela me persegue até hoje. Quem faz o som mais forte na sociedade? Porque isso tem a ver com a política do som. A quem é permitido fazer o som mais forte? Como funciona a cidade em relação à nossa escuta e o que isso quer dizer? Ou outra coisa que eu trago para eles é tudo bem, a gente pode falar que no mundo todo tem músicas muito diferentes, né? E é verdade, são muito diferentes entre si. Mas canções de ninar não são. Você pega canções de ninar em qualquer cultura e elas são muito parecidas. Então, a gente pode, vejam de novo, o problema é interdisciplinar, ele não traz uma dimensão só, o conhecimento não está dividido. Bom, a partir desse do som, você pode promover a escuta do outro, que é uma roda de conversa entre os estudantes que vão começar a né, falar sobre um determinado assunto que eles mesmos escolheram, mas não observar só o que está sendo dito, observar também o tom da voz, o gesto, a posição do corpo, os movimentos, qual é a dinâmica, quem fala mais, quem fala menos, onde estão as risadas, onde acontecem as pausas, as respirações, quando emociona, quando não emociona. E aí a gente vai falar de metalinguagem, metacomunicação. Vai falar de várias outras coisas, né? Um outro dispositivo que entra depois é esse de observação das folhas, que é muito interessante também. A gente pede simplesmente para que eles observem folhas de uma planta, de uma árvore, e descrevam com desenho, por escrito, digam quais são suas cores, qual é o tamanho, como elas crescem, como essas folhas crescem, o que acontece com elas ao longo do tempo, se conhece essas folhas em outra estação do ano, quais são as características delas ao longo do ano, né? Como elas se movimentam ao vento. E aí, a partir disso, a gente vai, inesperadamente, jogar as folhas para o corpo. Então, não só falar dessas características científicas, aquela foto que vocês viram lá, eles estavam cansados já de terem dançado como as folhas ao vento. Então, observamos as folhas ao vento, então vamos agora fazer, e cada grupo vai fazer um espaço diferente da universidade, saindo da sala de aula, né? Vão criar pequenas coreografias das folhas, né? Do crescimento delas, da vida que elas emanam. Então, vejam, vários dispositivos vêm sendo trazidos assim. Vejam o próximo. Escolher uma árvore, um poste, um edifício marcante do seu território e desenhar com giz a sombra projetada por ele em diversos momentos do dia. E aí chegou um estudante que foi lá, realmente pegou a casa, né, do vizinho na frente e desenhou no chão, na calçada do vizinho, o telhado. Assim, uma coisa de 8 metros por 5, né, assim, de giz. Aí, meio-dia, 3 da tarde, foi desenhando as diferenças e o vizinho olhando na porta, assim, o que está acontecendo? Não, é o trabalho da universidade. Né? Mas é isso, né? E aí ele vai fotografando e traz para a gente. E a gente começa a ver isso. Mas o que acontece, né? Por que as sombras acontecem assim? E vejam o que vem a partir dessa observação da sombra. Cosmologia, astronomia. A Terra se gira em volta do Sol. O que acontece? Por que é isso? As sombras são assim? E por que mudam ao longo do ano? Geografia, né? Topologia, tudo entra. Mas não entra porque o professor diz, bom, agora vamos ver essa parte geográfica disso. Não, o estudante fala assim, mas eu quero entender melhor. Então tá, então entenda melhor. Como é que é esse globo? E aí esse grupo de estudantes que se interessou por essa parte do problema concreto trazido para eles, vai se debruçar sobre aquilo. Então, são atividades muito simples, muito concretas mesmo. Você pode pegar, fazer, né? Mas sem dividi-las em disciplinas, elas estouram o conhecimento para todos os lados. E quando o estudante se debruça sobre aquilo que tem curiosidade, ou a estudante vai para aquilo que tem curiosidade, constrói um conhecimento significativo. Aquilo que a educação a gente chama de aprendizagem significativa vem daí. Eu lembro no colégio de aplicação, né, nas aulas de música, a gente analisava, depois das minhas aulas, né, eu pegava minha roda de licenciandos e dizia para eles assim, vamos botar a aula de música na berlinda?
né? A gente jogava aula de música no meio. Agora pode falar. E era eu que tinha dado aula, mas eles falavam, mais da aula toda. E um dia a gente saiu para fazer essa berlinda, né? Terminou a aula, a gente foi para o pátio, assim, a aula tinha sido bem bacana, né? Então estava todo mundo feliz e tal. A gente saiu assim para fazer a roda do fora, porque eles me puxaram, né? Vamos falar da aula, vamos falar da aula. Já me puxaram para fora. Licenciando, estudantes do ensino superior, né? E, nesse momento, os estudantes da oitava série, olha bem, nono ano, né, aqueles adolescentes difíceis, saindo da sala felizes da vida. Assim, aí eu, gente, para, observa como eles estão saindo dessa aula que a gente deu. Né? Aí eles ficaram olhando, assim, aquele bando de adolescentes que todo mundo considera a pior série, né, para se trabalhar, os mais difíceis da adolescência, né? Todos felizes saindo da aula. E eu perguntei assim, aconteceu uma aprendizagem significativa? Claro, professor, sim, foi muito. Então, e qual é a característica que a gente percebe neles agora? Demorou um tempo até que alguém respondesse. Prazer. Uma característica marcante da aprendizagem significativa é o prazer. É a alegria. Porque você sabe que aquilo você não vai esquecer mais. Essa é a marca dela, né? Então, fazer esse tipo de atividade que eu estou mostrando para vocês tem isso, mas é muito forte, né? E foi isso que esse componente mudou em mim. Né? Perceber o prazer no ensino superior de conseguir, mas ir a fundo no conhecimento. Então, vejam, depois das sombras, né, colocamos aqui nesse componente, nesse planejamento, que foi feito em equipe, né, o pensar sensível, que é o debate de um texto, né, geralmente um texto do Rancière, né, sobre essas questões. Né, sobre o que está acontecendo no componente. Então, pensar academicamente, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo aqui, como é que é essa construção interdisciplinar do conhecimento, ali, né, a partir das experiências concretas vividas. Mas eu poderia falar das águas, né, que talvez, né, falando de aprendizagem significativa, não, deixa eu, vou à frente. Mas então, é isso que eu estava dizendo, o que acontece nesse componente que muda a gente é justamente, sim, é por isso que eu ia falar das águas. Né? Nesse dispositivo da água, né? Vamos lá, no encontro 7 a gente debateu um texto que, claro, eles souberam, né, na semana anterior qual era o texto que eles teriam que ler, vocês podem ver ali, né? Escolhe, promove, escolha de textos, etc. E aí a gente debate aquele texto para entender o que é a construção interdisciplinar do pensamento, né? O que é uma construção interdisciplinar do conhecimento? O que é prática interdisciplinar na construção de conhecimento no ensino superior? É esse o debate. E aí peço para que eles tragam em um recipiente transparente um pouco de água de um local, novamente, que seja pessoalmente importante para eles. E que descubram alguma coisa de onde essa água vem, quem habita em torno dela, né? Não só humanos, mas também não humanos. E aí, quando digo não humanos, é todos, né? Seres vivos de todos os reinos, vamos dizer assim. Nesse dispositivo, que vocês podem ler aí embaixo, né? Refazer o percurso das águas recolhidas em auxílio de uma carta geográfica. Um grupo foi para o estudo da bacia hidrográfica, geograficamente. Como que os rios, como é que os pequenos riachos e afluentes, todos confluem para esse grande rio da região. Né? E que no caso foi, perdão, já vou lembrar o nome do rio, mas eu levei para a sala de aula um filme feito por um grupo de música da região, fez um filme sobre o Rio Cachoeira. Perdão, o Rio Cachoeira atravessa a cidade de Itabuna e deságua em Ilhéus, né? E vem lá de cima de vários territórios. Então, vamos falar sobre o Rio Cachoeira. Foi muito emocionante, porque a história da cidade está muito ligada a esse rio, né? E todas as opressões, mas também várias, né, as riquezas, está tudo ligado a esse rio. E o rio, obviamente, como muitos rios urbanos, né, muito poluído, então tudo isso veio e estava presente nesse curta-metragem feito por um grupo de música de Itabuna, né? Então, um grupo de estudantes foi para esse estudo da bacia hidrográfica do ponto de vista mesmo físico, vamos dizer assim. Um outro se interessou pelas culturas que se desenvolveram em torno dela. Um outro se interessou pela qualidade da água em si. Os trabalhos foram de uma profundidade acadêmica, eu não sei nem descrever para vocês. E não foi porque eu pedi, né? Foi porque eles tiveram curiosidade de cair dentro. E fizeram trabalhos completíssimos. Assim.
o filme também trouxe, né, toda essa valorização de uma cultura local, que foi muito importante eles entenderem que aquilo tem valor, né, e que é muito importante para a vida deles, essa dinâmica e vida do Rio. Mas foi de uma profundidade de conhecimento assim que poucas vezes se vê no primeiro período letivo na universidade, né? Eu fiquei realmente assim muito impressionado com esse dispositivo. Aí já estou terminando, mas esse dispositivo da água é muito, muito interessante. E aí, ao final, quase meio, né, ainda não está no final, a gente tem essas duas aulas quase, né, dedicadas a dispositivos que os próprios estudantes elaboram. E aí sempre tem dispositivos muito interessantes que as turmas e docentes trocam entre si. Alguns deles entram para os repertórios, né, de dispositivos do componente nas suas localidades, e eles têm muito prazer em fazer isso também com os colegas, né? Preparam muito bem todo o material e todo mundo fica sempre também muito feliz, muito emocionado com aquilo que conseguiu elaborar do ponto de vista da construção de um conhecimento interdisciplinar. E é isso que é importante, né? Para a gente ter certeza que as habilidades que, ao entrar em todas elas em interação, delas vai emergir uma competência, né? Ou a competência é sempre algo situado, né? É importante dizer isso. Competências são sempre algo para o contexto, para uma determinada situação. Aí a competência se mostra, né? Numa determinada situação. Descontextualizar competências é sempre complicado, elas se tornam muito gerais, né? Mas, de qualquer maneira, como eu vou ter certeza que essas habilidades foram desenvolvidas? Nesse momento, em que eles são capazes de criar um dispositivo que efetivamente trabalha com conhecimento interdisciplinar e provoca isso nas pessoas. Em onde é possível você desenvolver também com profundidade indo para as disciplinas. Então, veja, só voltando àquilo tudo que eu falei lá atrás, o conhecimento interdisciplinar não apaga a disciplina, ele enriquece. Ele enriquece mostrando que ela é interdependente. E ela tem mais conhecimento e riqueza porque interage com outras chamadas disciplinas. Mas no momento que o estudante é capaz, né, em grupo ou individualmente, geralmente em grupo, né, aqui é pedido em grupo, mas eles também fazem às vezes individualmente, o estudante é capaz de construir um dispositivo dessa natureza que tem essas consequências todas, não só para mim, como docente, fica claro que essas habilidades que o componente tenta trabalhar foram desenvolvidas, como para ele mesmo fica claro, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de pensar de forma interdisciplinar, e não é algo de outro mundo pensar de forma transdisciplinar. Bom, para fechar, né, a gente tem essa feira de sabores, que foi aquele lanche que eles fizeram para mim, com direito aos doces fantásticos do doceiro, né? E chefe de Itabuna. Mas é isso, eles fazem então pratos e diferentes receitas que vêm da memória, que vêm das suas famílias, que vêm do seu legado cultural, né? De todos os tipos. E trazem para essa feira de sabores, né? E aí a gente consegue trabalhar também a partir da culinária o pensamento interdisciplinar. O dispositivo da bandeira é também um dispositivo interessante, mas é mais voltado para esse último objetivo que eu mostrei para vocês, que é um de pertencimento, né? Pertencimento à universidade, pertencimento a um grupo, pertencimento a uma determinada identidade, pelo menos para aquele contexto do componente, né? Ele constrói uma bandeira que defina essa identidade da turma. Até hoje eu tenho uma ligação muito forte com aquelas estudantes dessa turma. Eles me escrevem, vários deles me procuram, né? Estamos sempre em contato, pedem orientação acadêmica, coisas do tipo, né? Mas sempre num papo muito amigo. Assim como, por exemplo, eu falei, a estudante se formou em medicina, fez questão de mandar uma mensagem: Daniel, me formei em medicina e tal, você foi importante, aquelas coisas, né? E é importante dizer que a avaliação é feita também coletivamente, tem uma parte dela que é feita coletivamente no encerramento do componente. Bom, eu não sei, Inês, a gente tinha marcado até 18h30, né? E aí eu não sei se vale a pena a gente já abrir um pouco mais para perguntas agora. Eu vou parar meu compartilhamento, gente. Depois vocês vão ter acesso a esse documento. Tá. Daniel, eu queria... Nossa, demais. Parabéns, de novo. A gente, cada vez que você assim, fala, a gente se inspira, né? Olha, muito obrigada mesmo, viu, Daniel? Nossa.
Eu queria saber aí desse grupo que está se conhecendo hoje. A gente não fez aquela rotineira roda de apresentações, porque acho que a gente vai se conhecendo aos poucos, né? Se alguém tem alguma pergunta, assim, alguma ponderação para fazer com o Daniel. Gisele, você que está aberta. Gisele é tímida. Escolhida a dedo, Gisele. Eu posso mostrar os resultados também. Se vocês quiserem, tem algum Ai, site dos estudantes, vale a pena? vale. Nossa, eu achei isso fantástico também. Deixa eu ver. Tá. Por exemplo, do Erivelton. O Dos Erivelton diários. é um estudante da UFSB do município de Coraci. Né? Coraci, como o pessoal da região diz, é o fim da linha do trem. E é efetivamente isso mesmo, fica no final, né, longe, tem um pouco mais de 20 mil habitantes, e o Erivelton era até pouco tempo técnico da escola municipal, de uma das duas escolas municipais de Paraci, e agora ele já tinha cursado História antes de estar na UFSB, mas não tinha terminado, e agora ele já terminou a licenciatura interdisciplinar em Humanidades e está dando aula numa das escolas lá do município. Né? Mas só para mostrar para vocês como foi o Erivelton, então, ele tem esse blog, Tô na UFSB, um blog que ficou, inclusive, bastante famoso, né? Porque, imagina, num município tão pequeno, né? Esse blog ele parou de atualizar em 2017, porque fez outros, né? Mas ele descreve aqui, por exemplo, algumas coisas de experiência do sensível. Então, esse foi, né, com outro colega docente, o resultado do trabalho das sombras que eles fizeram, né? Ele Não, na verdade não. Isso é de um artista. Ele mostra aqui na foto a inspiração, né, que eles tiveram a partir desse artista. E aí fizeram trabalhos parecidos com esse. Né? Mas veja, deixa eu ver outra experiência. Ele traz mais uma inspiração para esse trabalho e aí ele vai dizendo que os grupos fizeram. Né? O primeiro grupo apresentou a relação entre sombras e conhecimentos científicos, principalmente conhecimento matemático, a leitura das sombras, etc. O eclipse solar. O segundo grupo leu um texto sobre o medo do escuro e apresentou o vídeo Dança das Sombras. Aí tem, né, um link que a gente poderia ver, mas é um vídeo dramático sobre essa questão das sombras, né, e ao mesmo tempo poético e tal. O terceiro grupo abordou o tema Noite e a Sombra da Terra, apresentou conceitos pessoais sobre sombra, escuro, paralelos com conceitos técnico-científicos. Então, esse blog é o que a gente vai avaliar, né, a partir da participação do Erivelton, por exemplo. Né? Com as luzes da sala apagadas e cada componente situado em um canto da sala, o quarto grupo apresentou um triste poeta de forma intercalada. Depois da leitura, ainda no escuro, uma das componentes cantou a música Noturno, As Criaturas da Noite, de Oswaldo Montenegro. O quinto grupo abordou os chamados bonecos de sombra, fez quase que um teatro de sombras. Outro abordou a questão psicológica das sombras, da escuridão. Né? Deixa eu mostrar mais um resultado, por exemplo, da Nandini. Vocês ainda estão vendo minha tela, né? Deixa eu só abrir aqui. Né? A Nandini era da minha turma. Né? E aqui ela apresenta o diário de bordo dela. E, peraí, vamos ver. Esse da Folha, isso é bem interessante. Então, sobre as folhas, né? A Nandini diz no dia 5, a quinta experiência tinha um objeto das folhas. Qual é o papel das folhas? A importância delas? Como elas se comportam? Na primeira parte da aula, cada grupo fez uma breve apresentação sobre o que tínhamos pesquisado acerca das folhas, falamos sobre as características físicas, biológicas, aquela foto que vocês viram, né? Os tipos de folhas que existem, qual é a atuação delas na natureza, a gente foi vendo como elas, né, se organizam nas diferentes plantas. Alguns grupos levaram folhas vivas e mortas, por exemplo, eles montaram contraste para demonstrar contraste. Na segunda parte, saímos para passear no campus da universidade, isso aí, né, eu que trouxe para eles, perdão, e observar as folhas das árvores que crescem por lá. Vimos várias espécies de árvores, folhas de tamanhos diferentes, observamos, cheiramos, sentimos, discutimos. E aí a gente se dividiu, e aqui está apagado aí pelo não carregou direito.
mas cada grupo, então, fez uma encenação com o próprio corpo, dançaram, fizeram desenhos diferentes, né? Que mais? Deixa eu ver um outro, talvez da própria Nandine, um outro exemplo. A Nandine é interessante, o pai dela, ela nasceu na Alemanha, o pai é alemão, mas trabalha numa empresa em Itabuna, né? Aqui, né, por exemplo. Era a época das secas, né? Então o trabalho sobre as águas ainda trouxe todo... A gente tinha aquele reservatório, os reservatórios com pouca água no país inteiro, especialmente em São Paulo, né? Então, vocês conhecem bem o problema. E, bom, é isso. Aí foi se discutindo várias coisas, entramos pelos oceanos, né? Foi bem interessante. Deixa eu abrir um outro trabalho. Pode ser o de Jéssica. Jéssica, que está aqui na fotinho. Ela... Sim, eu comecei na primeira aula, olha a foto aqui, né? Perguntando exatamente isso para eles. Como provocação inicial, perguntei o que é conhecimento? E com essa pergunta, eu quis que eles também vissem que não é necessário a gente ter uma resposta para tudo, né? Bem, eu aprendi com as práticas que não existe definição para o conhecimento, que nenhum ser humano sabe o real significado desse conceito e que todos nós temos que estar aptos a conhecer o novo, independente da classe social, da posição acadêmica, da situação econômica, ninguém sabe mais do que ninguém. Bom, poderia mostrar outros resultados ainda, né? Aqui na confecção dos dispositivos, ela trabalhou com um dispositivo sobre memórias, né? Através da fotografia. Na aula sobre sombras, né? Diferentes experimentos com diferentes objetos e outras coisas. A atividade serviu para compreendermos o movimento de rotação da Terra em um dos papéis da luz em contato com qualquer corpo. Na aula também houve uma exposição de diferentes formatos que a sombra pode formar, dependendo do corpo com a penetração da luz. A aula serviu para que pudessem perceber o simples e aprender com coisas que não levamos muito em consideração. Quer dizer, o dia passa a ter também outro significado, né, para as pessoas. Na aula sobre sons, né, claro que para mim é muito significativo falar sobre isso, né? A gente teve várias discussões também sobre formas de mutação de som e de outras coisas. Bom, gente, poderia, se vocês fizerem uma busca, vocês mesmos, né, fizerem uma busca na internet com experiências do sensível, o FSD, né, vocês vão achar muitos, mas muitos blogs de estudantes, com muitos resultados diferentes. É em especial, assim, ver como estudantes indígenas, quilombolas, respondem a essas atividades também, em geral. É uma outra epistemologia, né? Uma outra base de conhecimento. Então, a gente tem resultados muito inesperados, assim, mas que enriquecem todo mundo, né? Toda a turma. Poderia ficar mostrando outras coisas aqui, né? Cantador, Daniel. Acho que você traz essa questão que a gente vê muito na criança, né? Essa curiosidade, esse olhar bem sensível, atento, em todos os sentidos, né? Quando a gente vai crescendo, às vezes vai perdendo um pouco disso. E você traz essa proposta da gente cuidar mais desse olhar na formação, né? Porque só se a gente for sensível é que a gente vai conseguir trazer também uma educação sensível para os nossos alunos. É esse olhar cuidadoso, esse pensar sobre tudo que nos rodeia e nos ajuda a dar sentido à vida, né? Ao nos humanizar. Obrigada, viu, Daniel? Encantada. Cada vez que eu ouço o Daniel, eu fico mais encantada. E ele fala com uma alegria, sabe? Que deixa a gente tão feliz quanto ele. Parece que a gente estava junto com ele. Né? É verdade. Isso, né? Então é muito fácil falar dessas coisas. Então a gente tem assim, né, durante o curso, Daniel, assim, você foi o inspirador, né? Aí nós vamos continuar assim nesse pensamento assim de como o docente pode também ampliar esse olhar, né? Porque às vezes são coisas simples como você trouxe, né? Mas que precisa do olhar do docente
e também aberto e sensível a tantas coisas que ele pode proporcionar, né? Diferentes, né? E que às vezes a própria rotina docente acaba engessando, né? Bastante. Então, assim, a nossa ideia até com as tertúlias, né? A gente não vai trabalhar com conhecimento fechado, mesmo porque a gente já viu que não tem, e a gente pretende, assim, entre o grupo, desenvolver esse pensamento, né, mais apurado, vamos dizer assim. Que você teve uma formação em música, né, em arte, que já vai levando, né, mas a gente tem, assim, infelizmente, pela própria condição do docente no país, né, tempo, a formação inicial, a formação de vida, às vezes ele não tem tanta possibilidade, né, de enxergar tantos outros mundos possíveis, né, buscando trazer a arte com a ciência, né? Então a ideia é a gente refletir sobre isso, assim, para frente. Mas eu agradeço demais, o Daniel, o seu tempo, assim, olha, agradeço muito mesmo. Precioso, né? Eu que agradeço. E assim, Inês, eu acho que para começar, né, basta isso, jogar um experimento concreto no meio, você vê como isso explode, assim, né? E é isso. Eu acho que a curiosidade que a Alexandra trouxe, né, que a criança tem sempre, né, que a gente precisa ativar cada vez sempre, né, não esquecer de ativá-la e tratar os problemas concretos dessa forma, sem dividi-los numa disciplina a priori, né, trazer eles como inteiros mesmo. Sim, é isso. E treinar para ter esse olhar, né? É isso que é, né? Se até o problema concreto a pessoa precisa ter conhecimento para poder ver a possibilidade, né, de jogar para ser explorado, né? Até Gente, isso. eu que agradeço. Para mim é sempre rico falar, eu me enriqueço também, né? Então, muito obrigado. Tá. Obrigada, viu, Daniel? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, gente. Ninguém quis fazer pergunta, ninguém quis interagir. Então, eu queria ver com vocês, assim, a gente tem uma proposta, não sei se vocês conhecem, né, da tertúlia. E a tertúlia, a gente precisa da câmera aberta, assim, né? Ou pelo menos o chat ativo, né? Porque ela envolve a gente passar por uma experiência e ter troca depois, né? Então, eu não sei com o grupo, se a gente vê no próximo. Eu enviei um e-mail para todo mundo que estava na lista, né? De um texto que a gente iria começar a fazer a tertúlia pedagógica. Vocês já participaram alguma vez de tertúlia? Tiveram essa experiência? Eu até enviei também um resuminho do que é uma tertúlia. Vocês já passaram? Não? Eu A não. Ruth disse que não. A Aline que falou não também? Isso, a Aline, também. isso, Então, a tertúlia é uma coisa assim, muito interessante, assim, do ponto de vista pedagógico, porque você consegue promover um diálogo sem, assim, ele não fica nem ditatorial, ele é nosso, né? E ele provoca a mudança de turnos das pessoas e não tem certo e errado. Então, por exemplo, quando você faz uma tertúlia de um texto pedagógico, a sua vivência em cima daquele texto é que você vai fazer uma leitura diferente de outra pessoa, né? E não tem certo ou errado. São as experiências que a gente teve na vida com aquela leitura que vai reverberar em alguma coisa. Ou quando eu faço uma tertúlia de um filme, que a proposta nossa é uma tertúlia de filme, uma pedagógica, que seria a próxima, só para a gente discutir a teoria da formação cultural no docente, né? E que traz reflexões da própria vida. Então, por isso que é legal, porque não tem certo e errado, nós não estamos falando da teoria em si. A gente está falando de vivências que a gente teve, que aquele texto trouxe para a gente em algum momento da nossa vida para trocar. Então, geralmente, como é que funciona a tertúlia? Cada um lê o texto previamente, depois seleciona um trecho para fazer o destaque, aí faz o destaque, lê o trecho mesmo que escolheu, explica por que escolheu,
e depois a gente abre para as pessoas comentarem o destaque que a pessoa fez, assim, por ela, né? Não com crítica, não, tá errado, não, não tem isso. Da música é a mesma coisa. Então, é um trecho da música, o que te passou, né? O que trouxe para você aquilo, né? Então, a pessoa fala assim, no caso da música, os 5 minutos da música ali, nossa, me lembrei da minha infância, alguma coisa nesse sentido. Ou me lembrei de tal situação. Aí faz o destaque em cima e diz por que lembrou. Aí a gente vai construindo um conhecimento assim coletivo do que seria essa formação cultural, essas experiências possíveis, que nem o Daniel traz uma situação que ele tem essa sensibilidade pela formação que ele teve de vida também, né? Ele se formou, além de música, se formou na Europa, ele tem outras vivências que passaram, que ele conseguiu passar para os alunos. E às vezes, assim, nós, né, como professores, tal, precisamos treinar, apurar mais o olhar, né, para conseguir ver essas possibilidades, né? Ele fez propostas simples, mas que envolveram uma riqueza enorme, né, assim, de possibilidades, tanto na arte como na ciência. Ele conseguiu geografia, história, né, tudo junto, né? Então, a tertúlia é interessante por causa disso, é uma construção conjunta, né? A gente está aqui como encontro. Eu e a Lê, a gente participa, por exemplo, de encontros, ela com o grupo dela, eu com o meu, mas a cada 15 dias a gente tem um encontro de cinema, né, de cineclube. A proposta é mais ou menos a mesma, né? O que a gente faz? A gente assiste um filme, esse cineclube que a gente tem, aí promove esse encontro a cada 15 dias e vai lá e todo mundo discute o filme que assistiu do seu ponto de vista, né? Então ele fica assim rico numa troca, né, de vivência que uma pessoa tem, que a outra pessoa tem, de visão de mundo que a pessoa tem, não precisa ser igual à sua, pode ser outra, né? É bem interessante. É só que a gente precisa ver assim se essa proposta é interessante, é legal, né? Porque de fato para ter uma tertúlia a gente precisa de troca, senão a gente fica assim, né? Aí a tertúlia possibilita que a gente saia desse negócio, né? Eu vou transmitir o conhecimento, eu vou passar tudo que eu sei e fica todo mundo passivo, né? Escutando. Não, todo mundo tem a sua chance de falar, né? Diante de um objeto único. Né? A gente, assim, tem notado, a gente tem feito formação com o pessoal da rede aqui de São Bernardo e a gente tem sentido, né, Lê? Assim, a gente é orientadora pedagógica da rede de São Bernardo. A gente tem feito uma formação parecida, de formação cultural, com os coordenadores da rede. E a gente tem notado, e por que a gente fez, né? Porque a gente notou assim, que alguns textos que a gente dava informação para o professor não tinha as inferências de algum repertório que tinha no texto, né? Então a gente começou a discutir com os coordenadores o porquê disso, né? Por isso que a gente até levanta um ponto teórico da formação cultural, né? Tem estatística, né? O professor mal vai no cinema, o professor não tem tempo. A gente vê assim outras empresas, né, que promovem assim para o seu funcionário, você tem um vale teatro, você tem um vale cinema, uma coisa simples, né, e porque sabe da importância do repertório para o seu funcionário de qualquer área, né? E o professor que precisaria desse incentivo, tanto para livro, para tudo, né? A gente fica meio. Cada hora que a gente vê a televisão, você fala: meu Deus, vem uma PEC e corta tudo aqui, né? Cortar tudo o salário do professor. Então, assim, era interessante a gente, né, explorar isso, assim, como que a gente pode melhorar esse repertório, né, entre nós mesmo, entre os pares. Né? Essa é a ideia. Né? O que vocês pensam? A gente pode tentar fazer no próximo encontro? Pode Boa ser? tarde, boa noite, eu posso falar? Boa noite. Pode ficar à vontade, Ruth. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Prazer. e eu entrei em um grupo, achei uma proposta maravilhosa, rica, e ao mesmo tempo estou aqui como aprendiz, como diz o nosso querido Paulo Freire, né?
Então, eu acabei de me formar em pedagogia, estou fazendo a psicopedagogia como pós-graduação. E como a Inês disse, às vezes na tentativa da gente expor e com receio de estar errado, a gente acaba se fechando. E eu acho que essa não é a ideia de ficar com vergonha. Eu acho que até essa palavra tertúlia, eu estou aqui com a tela aberta, eu vim descobrir agora. Então, para mim, está sendo um aprendizado, está sendo novo. Se vocês tiverem paciência e trazer, eu topo, estamos juntos e vamos lá. Se você tiver com a gente também, a gente tiver paciência com a gente. Ou pode ter certeza que é recíproco. Que bom, que bom. Então, obrigada. Bacana. Quem mais? Gostei, a Ruth está animada. Eu me animei também, olha, mais ainda. O Daniel é tão animado quando ele fala, né? Nossa, engraçado também, né? Assim, o que é uma experiência? Né? Olá, a Gisele falou, vamos, Gisele, vamos. Muito bom, Gi. Deixa eu ir lá para as mensagens também. A Aline falou, podemos sim. A Elisandra falou que pode entrar pelo norte no próximo. Vai. Então vamos. Então vamos. Aline, vamos. Aline, tudo bem, né? Quem que é a outra? Podemos sim. A Aline falou, ela perdeu a conexão do Wi-Fi, está tentando ficar conectada no celular. Então vamos. Eu enviei assim, porque qual é a ideia também? Para não ficar muito pesado, né? O que a gente fez? Um encontro, e a gente sabe que está difícil também, né? Tem muita coisa assim, de live, de que vai. E eu acho que a gente fica assim, muito passivo nessas lives também, né? Por isso que a gente quis assim, usar a tertúlia para não ter essa passividade. Eu enviei um e-mail, não sei se vocês receberam, foi um texto que seria a formação cultural, o primeiro texto, que é uma posição meio teórica de uma autora, que é a do Nogueira. Ele é um texto, ele não é tão comprido, quer dizer, até a gente, no próximo encontro, que vai ser na segunda-feira que vem, eu acredito que dê para a gente, né, ler. Aí a gente discute em cima desse ponto exatamente as referências assim de vida da gente, né, em cima desse texto, o que trouxe para nós. Ele tem uma dinâmica grande, assim, a gente faz o destaque, né, a outra pessoa comenta. Depois vai ser a gente vai escutar uma orquestra, Vila Lobos, para também ter que são 4 movimentos, ele é bem interessante, assim, quando a gente aprofunda no Vila Lobos, ele fica, assim, é bem legal, né, como ele consegue pegar uma baquiana de bar e virar uma coisa tão brasileira, que a gente reconhece os instrumentos que estão lá. Aí quando a gente lembra que a Rebeca, que foi da ginasta lá, que está com, né, um Chopin ali de entrada, né? Entrou com uma outra música, né? Não, aí você fala, como é possível, né, fazer isso, né? E ficar tão certinha a música ali. Aí depois nós vamos ter um filme também, que é um filme do Ingmar Bergman, que a Lê não gostou. Ele é bem forte, assim. Que ele é complexo. Ele é complexo. E ele é bem atual, se a gente for falar assim do momento que nós estamos vivendo hoje, né? E depois a gente volta para mais um texto, então nós vamos ter a tertúlia pedagógica e a artística. Aí vamos ver como é que fica. E assim, é 1h30, assim, se for, vai passar. Eu queria ver com vocês, assim, se o horário começar às 17 está bom, se é melhor um pouco mais tarde, não sei da rotina que todo mundo tem, se alguém tem aula à noite, né? Por isso que esse primeiro a gente lançou isso, então seria interessante também falar que se está bom ou não o horário, se é melhor, se está bom, a Elisandra falou que está bom. Está ótimo, para mim está ótimo. Então tá, perfeito. Aí qualquer coisa a gente tem acesso. Queria agradecer o Abraão. Abraão, abre a câmera.
Tô sem câmera, Abraão tá sem professora. Ah, meu câmera. Deus. Vamos ver. Na próxima você entra com câmera para a gente te ver, Abraão. É, Eu vou tentar, tertúlia, professora. Abraão. É, Tertúlia. é, Tertúlia tem que ser com tertura, você câmera vai e entrar som. também. É. É lógico que se alguém tiver algum problema, né, a gente vai fazendo esses esquemas de participação pelo chat, porque a internet a gente sabe que às vezes pega a gente de surpresa, né? Sim. Então é isso. Então é isso. Então É a gente isso. vai enviar o texto, Obrigada para né, todo mundo. Vocês pelo gostaram e-mail. do Daniel, da proposta dele? Assim, a gente, quando viu lá na cátedra, a cátedra tem esse movimento desse grupo de educação básica. Eles fazem 2 vezes por semana, né, Ali, esses encontros. Se vocês colocarem cátedra USP no YouTube, mostra todos os encontros que tiveram. Assim. É 2 anos já. Né? Acho que começou há 2 anos. É bem interessante. Eles começam a discutir assim, eles são, né, bem São como diria, filosóficos, né? são É, bem, bem. O Daniel é o mais mas, novo que tem lá, vamos colocar assim. mas Mas, por rapidinho a exemplo, gente pega o jeito. é, porque tem todos assim, por exemplo, a Bernadette Gatti, não sei se alguém já leu algum texto dela, tá? É referência em formação de professor. Ela está nesse grupo também, ela participa. Então, às vezes a gente entra, né, escuta, escuta muita coisa interessante assim nesses encontros aí, da cátedra também. Tem várias propostas, né? Às vezes tem É, proposta interativa, às vezes é mais uma socialização de prática, é, né? E aí a gente faz pergunta, mas é bem bacana. é, Quem tiver interesse, geralmente é quinzenal, às vezes é semanal, às vezes é é. quinzenal. Aí entra Tem terça e lá no quinta. canal. Tem lá no canal da É. cátedra. É bem interessante. Então é isso. Muito obrigada, Bom, viu, a gente gente? quer agradecer a todos É, vocês e a gente se encontra na próxima segunda-feira, né, Inês? isso. E Segunda-feira. de olho no e-mail, porque a Inês vai mandar. Já mandou, né? O Mandei, texto? mandei o texto. Já mandou o texto. E aí a gente vai viver essa experiência. É, tá jóia. Obrigadão, viu, gente? Obrigada. Obrigada. Boa noite para Boa todos. noite. Boa noite. Bom descanso. Obrigada, viu, Abraão? Cuidou aí. Por nada, Beijos. professora. Obrigada. É isso aí. Foi, Nelly?